Nós estamos em julho de 2021. Eu sou a professora Laura Jardim e eu estou gravando essa aula como uma aula complementar às atividades presenciais que a gente vai começar de forma bem incipiente agora em julho, né, na disciplina de Introdução à Clínica Médica. Então, eu vou passar a apresentar uma tela onde eu vou correr a aula. A aula é um PowerPoint, o meu rosto deve ficar visível o tempo inteiro aí do lado. Mas eu queria muito apresentar, eu queria muito apresentar vídeos. E a maneira que eu tenho de gravar aqui, eu não vou poder fazer edição, então vai ficar muito mal se eu incluir os vídeos na aula simultaneamente gravada aí no Google Meets. Então, a alternativa que eu vejo agora, emergencialmente, é que eu sugiro que vocês abram não só o Google Meet para ver a aula que eu estou dando, mas também a aba do YouTube, e colocando ali os links dos vídeos que eu vou enviar como sugestão para vocês acompanharem a descrição da aula, tá? Então, como vai ser o exame da motricidade, né, a gente tem que enfatizar, né, que o que a gente precisa discutir com vocês é o que tem que ser examinado, como examinar, e depois também como registrar, né, para que se recupere. Depois de o aluno aprender as técnicas do exame da motricidade, é que aí vem um aspecto relevante, que é, vamos dizer assim, o destino, a razão de ser desse exame. A razão de ser do exame da motricidade é determinar se existe alguma síndrome motora. Então, as síndromes motoras serão uma outra aula que vocês terão depois de um certo treinamento nessa parte do exame da motricidade. Então, recordando, né, em geral, o exame neurológico é uma estrutura muito grande, né, com estes itens, em geral, representando quase tudo que a gente examina, né, em semiologia neurológica, e hoje a gente vai sintetizar os aspectos aí que vão da marcha, equilíbrio, coordenação, trofismo, tônus, movimentos involuntários, força e reflexos, como sendo, então, o escopo da motricidade. Para examinar a marcha e o equilíbrio, que são provavelmente duas das mais importantes triagens neurológicas para identificar síndromes motoras, né, eu vou pedir que vocês interrompam a aula que eu estou dando aqui e passem imediatamente a assistir esse vídeo que eu gravei, deixei no YouTube, ele está aberto, que é só para o exame da marcha e do equilíbrio, tá? Ele é bem descritivo, peço que vocês assistam e depois retornem para cá. Se já examinar, né, se já examinar não, se já viram o vídeo, né, ele descrevia como examinar, não examiner, ele como examinar, e aí depois, em resumo, como examinar na marcha, a marcha espontânea, as provas deficitárias de marcha, quer dizer, caminhar procurando déficits sobre calcanhar, sobre a telha e em tandem. Nessas marchas, em resumo, vocês viram, né, eu imitar, grosso modo, os problemas que o exame da marcha pode revelar para vocês, investigadores, ou seja, as marchas anômalas, né? A marcha espástica, a marcha atáxica, a marcha parkinsoniana, a neuropática e a miopática. É tudo sempre muito difícil de imitar, tá? A minha imitação é bastante grosseira. Nesse momento, eu posso fazer duas sugestões: que vocês assistam uma marcha espástica verdadeira, genuína de um doente, está ali no link, neste link aqui, e uma marcha genuína parkinsoniana, que está neste outro link, tá? Eu peço que vocês examinem lá no YouTube esses dois vídeos e depois retornem aqui para a aula. Vocês também viram eu explicar como é que se examina o equilíbrio estático, né, que às vezes é chamado também de teste de Romberg, né, ele vai, na verdade, averiguar a saúde e a integridade de três sistemas neurológicos, né, da sensibilidade proprioceptiva, em primeiro lugar, da sensibilidade da posição da cabeça no espaço, que é dada pela aferência vestibular, e
e vai examinar a integridade das eferências cerebelares. De novo, eu sugiro esse vídeo, esse link aí do YouTube. Aliás, não é do YouTube, eu acho que esse aqui é da Wikipedia, que demonstra um teste de Homer positivo, né? Um homem que cai imediatamente após fechar os olhos. Ele vai cair de uma maneira muito mais autêntica do que a que eu imitei lá no meu vídeo, né, na minha apresentação. Então, encerrada essa averiguação, né, do equilíbrio estático e da marcha, vocês provavelmente vão pôr agora, se o paciente foi só vão poder fazer se o paciente é capaz de ficar de pé e caminhar, né? E se ele o fez, encerrada essa fase de ficar de pé e de caminhar, vocês vão pedir para a pessoa se sentar para começar o exame dos membros superiores, né? E examinarão a coordenação destes membros, tá? De tudo, no todo. Nós começamos com os membros superiores, mas evidentemente a gente examina a coordenação dos inferiores e infere muita coisa da coordenação do movimento ocular e da fala também. Mas o exame neurológico padrão, ele tem que descrever a coordenação axial do eixo do corpo e apendicular. Apêndices são os membros, né? Apêndices, as duas expressões não são muito simpáticas, mas são os membros superiores e os membros inferiores. O exame da coordenação dos membros superiores já foi feito, agora imediatamente antes, né? A prova de equilíbrio de marcha inclui exatamente isso, esse exame. Enquanto que a coordenação dos membros superiores a gente faz em separado, como eu dizia. O que a gente examina com as provas de metria, né? A gente examina a competência, a capacidade do cerebelo medir a velocidade e a precisão dos movimentos, a chegada ao alvo, né? A força com que deve ser exercido e também a distância que deve ser percorrida para chegar com precisão no gesto. Isso tudo se chama metria e, de certo modo, também composição dos movimentos. Essas duas coisas são simultâneas e decididas pelo cerebelo ao executar movimentos sinergísticos que provavelmente fixam outras estruturas ao redor do membro, os agonistas e estimular a musculatura agonista e inibir a antagonista. Como é que a gente examina? Nos membros, a gente examina através das provas de dedo, nariz, dedo, nos membros superiores, e da prova de calcanhar, joelho, nos membros inferiores. Tá? Então, eu vou fazer, antes de prosseguir, eu vou tentar fazer, só que para eu enxergar se eu estou na câmera, eu tenho que sair um pouquinho da apresentação e me ver aqui na câmera. A prova de dedo, nariz, a gente faz sentada, eu vou ficar apenas de pé para entrar no quadro aqui do vídeo. Sem mexer propriamente a câmera do computador. Né? Então, vocês vão pedir para a pessoa esticar o braço, vou pôr aqui este aqui primeiro, com a ponta do dedo, né, indicando algo assim, né, e pedir para a pessoa trazer o dedo da extensão total do braço até a ponta do nariz. Simplesmente isso. Tá? Eu não estou olhando para o que eu estou fazendo, eu sou capaz de fazer isso porque eu sei onde é que está a ponta do meu nariz. Idealmente, se a gente tem possibilidade, é bem bom, é bem prático vocês pedirem para o paciente fazer simultaneamente, né, um braço e outro, porque vai mais rápido o exame e, ao mesmo tempo, vocês já comparam se a metria está do lado do braço esquerdo é idêntica à do braço direito. Tá? Começa a prova de olhos abertos, depois prossegue para olhos fechados, tá? Para sensibilizar, porque agora sensibilizar a prova, porque se a pessoa tiver uma alteração de coordenação, ela vai ter uma hipometria, para um pouco antes, ó, e aí procura, para e procura o alvo, ou ela pode ter uma hipermetria, passar e depois recuperar o alvo, tá? Estou fazendo grosseiramente novamente. E se vocês fecham os olhos, isso sensibiliza a prova, tá? Essa é a primeira prova, dedo, nariz, tá? Olho aberto, olho fechado. Se possível, os dois membros simultaneamente. Se houver uma fraqueza, um impedimento ao movimento, vocês vão fazer do lado possível. Né? Segunda prova é a prova dedo do paciente, dedo do examinador, que é você,
nariz do paciente. Então, é dedo, nariz, dedo. Vocês vão propor o dedo de vocês estendido, sim, na frente do paciente, a uma distância relativamente boa, não pode ser muito perto, senão não aparece dismetria. Põe por aqui mais ou menos a mão de vocês. E aí vocês vão dizer, Dona Laura, toque de novo a ponta do dedo na ponta do seu nariz, vem até o meu dedo, volta para o seu nariz. E a pessoa fica fazendo isso aqui. Tá? Ela vai ter dois alvos, um alvo proprioceptivo, que é o nariz, e um alvo visual, que é o dedo. Então, cuidem bem. A pessoa tem que enxergar bem para poder fazer essa prova. Se ela tiver redução da visão, a maurose. Se ela tiver visão dupla, ela não vai fazer bem a prova, ela vai ter dismetria na chegada do dedo de vocês, e não é porque ela tem dismetria, porque ela não está enxergando bem. Então, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo. Dedo no nariz, dedo no nariz, dedo de vocês. Tá? Nos membros superiores é isso. Agora, nos membros inferiores, a prova vai ser feita quando a pessoa se deitar. Vou voltar a fazer a apresentação da aula. Mas, para racionalidade da aula e para a anotação de vocês, vocês vão anotar junto o resultado da prova de metria dos membros inferiores, que é a prova do calcanhar no joelho. Nessa prova, tá, a pessoa está deitada, esse vídeo é muito descritivo, essa pessoa tem ataxia, vocês vão ver dismetria, né? Façam em vocês mesmos para ver como não é difícil de fazer, né? A gente fica deitada, pede para a pessoa levantar o pé da cama, elevar bem, encostar o calcanhar, né, no joelho contralateral, escorregar o calcanhar sobre a tíbia ou canela e depois deitar. Levantar, encostar no joelho, escorregar e deitar. Tem que ter uma precisão na chegada do joelho e ao escorregar sobre a canela. Tá? Assistam esse vídeo, por favor, porque ele mostra claramente uma dismetria na prova calcanhar-joelho. Tá? Além disso, o cerebelo é capaz também, ele é uma estrutura que permite que nós, se ela estiver rígida, né, se ela estiver preservada, o cerebelo, que a gente alterne movimentos antagonistas, né, ou alternantes de forma rápida. Mas, quando a gente não tem cerebelo, há uma tendência a se facilitar a musculatura agonista de um gesto e a inibir antagonista por mais tempo do que o desejável. E aí a gente fica na mesma posição, na ausência do cerebelo. Tá? Com a presença de um cerebelo adequado, a gente vai fazer esses movimentos alternantes de forma adequada. O nome da prova é a prova da diadococinesia. Dia 2, duas posições, né? O agonista e o antagonista. Como no diálogo entre as partes, né? Na dialética, na diálise. Tem duas partes conversando sempre nessas, quando a gente usa né? Diálogo, quer dizer, a extensão, flexão, extensão, flexão. Doco é movimento e cinesia é propensão, né, a se mexer. Tá? A prova de diadococinesia que a gente faz nos membros superiores está apresentada nesse vídeo que vocês vão deixar aberto durante algum tempo. Eu vou fazer, tem vários exemplos que estão nesse vídeo, sou eu mesmo fazendo. E nesses dois momentos, são as provas de diadococinesia. E a gente só faz no membro superior. Tá? O mesmo, assistam lá e voltem aqui. A mesma função de propiciar a realização de contrações antagônicas, né, alternadas, rápidas, é averiguada pelas provas do rechaço. No rechaço, a gente impõe uma resistência ao paciente, pede para o paciente ir contra a nossa resistência e você retira bruscamente a resistência. Retirando bruscamente a resistência, é de se supor que a pessoa pare e não caia e não prossiga no momentum daquele movimento, porque ela vai
não só suspender a força que ela está fazendo, como ela vai contrair a musculatura antagonista para ficar paradinho no lugar, né. Imaginem que se a gente não tivesse cerebelo e fosse se a gente é uma porta emperrada, uma porta emperrada, e você está empurrando, empurrando e ela oferece resistência, e daqui a pouco passa da fase de emperrar, mesmo que você tire a força da sua mão, a porta prossegue. É isso que o cerebelo não deixa fazer, tá? Então, para ver como é que a gente faz rechaço, eu peço que vocês assistam naquele mesmo vídeo que eu coloquei aqui, o minuto, uns 7 minutos e 18 segundos para ver a prova de rechaço de membro superior, que é chamada de prova de Stewart-Holmes. Tá? Então, como é que a gente descreve essas manifestações todas? Né? Então, a gente vai dizer nas provas de metria, dedo, nariz, dedo, calcanhar, joelho, que o paciente está eumétrico, ou que ele é dismétrico. Se ele for dismétrico, ele é dismétrico no membro aonde? Generalizado, simétrico bilateralmente, né? Vocês podem ser mais precisos e dizerem ele é hipermétrico quando ele passa do alvo, né? Quando vem vindo dele, pá, toca para lá e volta, né, para o alvo. Ou ele é hipométrico porque para antes e depois fica procurando onde é que tem que ir. Qual é a chegada, né? Se disserem dismétrico, está bem, tá? Todo mundo não vai fazer diferença, né, semiológica se é hipermétrico ou hipométrico, está bem dismétrico. O tremor de ação, que é esse tremor na chegada no alvo, vamos dizer assim, no dedo nariz, né, é um fenômeno de disfunção cerebelar um pouco diverso na patogênese ou na fisiopatologia, mas que para os nossos propósitos aqui de semiologia é muito semelhante à dismetria, né? É uma imprecisão na chegada com esse tipo de oscilação. É relativamente semelhante. Composição de movimentos acontece ao natural, né? Quer dizer que isso que eu estou fazendo no dedo nariz é uma maneira de ver algo muito ainda sutil. Quando o cerebelo está muito disfuncionado, não só isso vai aparecer, como a pessoa é tudo difícil de fazer. E aí o controle voluntário se manifesta, mas se manifesta de maneira inadequada. O controle voluntário, se tudo fosse muito voluntário, nós seríamos como um chofer daqueles trator robóticos, aqueles bulldozers, sei lá, aquelas coisas que a gente tem que controlar como é que levanta o guindaste, como é que fecha, onde é que vai, né? Então fica como uma coisa robótica, né? Na decomposição de movimentos decorrente de uma doença cerebelar, isso vai aparecer decomposição se a doença cerebelar for bem avançada. E aí vocês vão ver realmente movimentos robóticos para chegar no alvo. É bem mais grave. Como descrever as provas de movimentos alternantes rápidos? A prova de diadococinesia, se ela estiver bem, vocês vão usar o prefixo grego, né, de correto, adequado, que é o eu. Diadocinesia é uma correta diadocinesia, né? Eu, infelizmente, quase tudo que a gente usa com eu na frente é ruim, né? Eugenia, né? O bom nascimento. Se tiver anômalo, vocês vão escrever disdiadococinesia, né? Disdiadococinesia à esquerda ou à direita. Imaginem o que vai acontecer na disdiadococinesia. Uma diadocinesia adequada alterna, né, a supinação e a pronação, supinação e pronação sem erros. Na disdiadocinesia é uma reiteração, quer dizer, a pessoa começa bem e daqui a pouco erra. Tá? Então, isso é a disdiadocinesia. E na prova de rechaço, vocês vão ver rechaço positivo. Só, simplesmente. Encerrado o item 5, que é da coordenação, nós vamos para o item 6, que é o item do trofismo. Trofismo, tá? Esse termo quer dizer o estado volumétrico de um tecido. Né? Se eu tenho volume e quantidade de células adequadas de um tecido. Então, assim, como é que a gente examina? Olhando. Né? Não tem que fazer prova nenhuma. A prova é a inspeção. A gente observa a pessoa. E por isso a gente tem que desnudar um pouco os braços e as pernas para ver se a pessoa tem um bom trofismo. Tá? O normal
Tem grande variação na humanidade, né, as pessoas são brevilíneas, longilíneas, tem gente que está muito treinado para o exercício, outros estão pouco, são sedentários, a gente vai ver redução do trofismo de um músculo, né. Essas variações são aceitáveis, não são patológicas, né, a gente tem que ter bom senso, né, ao observar a musculatura de uma pessoa, né, uma pessoa conforme a idade, o sexo, o biotipo dela e os hábitos dela. Mas, a atrofia ou a hipotrofia musculares são patológicas a partir de um certo momento, enquanto, né, mesma coisa eventualmente a hipertrofia. A hipertrofia, de fato patológica, ela acontece muito raramente, enquanto que a atrofia não é rara, para as doenças neurológicas, né. A hipertrofia aparece em situações de hiperatividade muscular, tá, como a miotonia congênita, em que a criança nasce com tônus permanente, nasce cheia de músculo, é uma patologia bastante importante, né, da placa mioneural. Já as atrofias, tá, são, bastante, eu vou dizer assim, elas aparecem em uma série de condições, né, e são muito visíveis, né, não tem uma situação de saúde que justifique alguém ter uma perda, né, do antebraço, da musculatura do antebraço, tão relevante quanto aqui ou acolá, ou da região hipotenar e tenar, ou do deltoide e de outras áreas, ou aqui neste menino que tem, esse senhor tem eu não sei dizer se é uma esclerose lateral amiotrófica, ele tem uma patologia do neurônio motor inferior. E essa criança aqui tem uma distrofia, quer dizer, aquele senhor não tinha mais, o último neurônio, né, que faz a comunicação para a musculatura. Esse senhor, este menino não tem a musculatura. A doença, então, da atrofia pode ser qualquer coisa, quase qualquer. Não todas as síndromes, mas muitas síndromes motoras. Mas nesse menino vocês estão vendo a ausência de quadríceps, né? Cadê o quadríceps? A gente quase vê o fêmur praticamente dele, né? E de toda a musculatura, eu diria até, né? Nesse caso aqui, esse menino tem muita fraqueza axial e não consegue se levantar fazendo a contração da musculatura paravertebral e dos glúteos, né? Ele não consegue fazer isso. Ele ainda tem um pouco mais de força nos braços, então ele se levanta galgando, né, trepando a sua própria perna, ele vai subindo assim, depois vocês terão oportunidade de ver vídeo sobre isso aqui, sobre esse sinal de fraqueza muscular. Ou finalmente este outro rapaz que também tem uma distrofia, uma doença do músculo, mas bem focal em certos músculos. Quais músculos? Olhem um pouco. Tá, assim, panturrilhas preservadas, né, as coxas preservadas, os glúteos preservados, as mãos também, né, estão bem preenchidas, o antebraço também e, de repente, fuft, né, um buraco aqui, humeral, no úmero, né. E aqui, parece que ele tem uns ombros caídos, quando na verdade ele tem uma ausência de uma parte importante do deltoide, então ele tem uma atrofia de deltoide e de lojas aqui do braço, né, que caracterizam uma distrofia escapulohumeral, né. Então é só observação, né, observação que distingue o que que é trofismo normal ou patológico. Tônus é o próximo item, é o item 7, é um item que necessita da interação da gente com o paciente. Agora, assim, o paciente não deve fazer nada, quem faz tudo somos nós, tá. Então, assim, no exame do tônus, o que a gente usa para examinar é a movimentação passiva das extremidades. Quer dizer que a pessoa tem que estar relaxada e nós é que movimentamos os braços e as pernas, eventualmente também a cabeça para ver se a hipertonia de musculatura cervical. Além disso, né, além de eu necessitar do total, de um bom, não é total, de um bom relaxamento, de um adequado relaxamento do examinado, né, da pessoa que eu estou examinando, eu tenho que ter uma certa experiência no que é um tônus normal.
Então, esse é um dos itens que vocês vão ter que repetir muitas vezes na vida, até se garantir um pouco de segurança pessoal para avaliar, tá. Durante o módulo de semiologia é quase impossível vocês adquirirem esse sistema, vocês vão aprender como fazer, e depois vendo muitas pessoas, assim, que vão ter o grau do que é normal e do que não é normal. Para ver como se faz, eu peço que vocês vão nesse minuto 12 e depois no minuto 15 daquele mesmo vídeo meu, e observem lá como que eu examino o tônus do membro superior e o tônus do membro inferior. Podem ir, por favor. Claro que interrompendo aqui, né. Se já viram como é que eu faço, né, eu posso comentar assim, que o tônus é normal quando a gente encontra uma leve resistência ao movimento passivo. A gente vai encontrar o peso que a gente espera do braço ou da perna, vocês veem que a perna é sempre muito pesada, a gente espera ter o peso se a pessoa está relaxada, tem que ter peso ali. Se não tiver peso, ela não está relaxada e o exame do tônus não está bem, tá. Mas o peso é uma coisa, a outra é a resistência ao movimento, tá. Se há uma resistência sutil ou não. Isso é o normal. Quando houver alguma resistência ao movimento, a gente vai dizer que o tônus está aumentado. E há 2 formas de aumento da resistência ao movimento: a hipertonia piramidal ou espástica e a hipertonia extrapiramidal ou plástica, tá. Eu vou falar um pouquinho da piramidal ou espástica primeiro. A hipertonia piramidal, também chamada, né, de espasticidade ou de hipertonia espástica, ela aflige a musculatura antigravitacional. Ela explica a marcha piramidal que eu mostrei para vocês, tá. Então se vocês, hã, vão dizer que a hipertonia é piramidal se a hipertonia atingir a musculatura flexora dos braços ou de um braço. Quer dizer, é difícil do que se a hipertonia está na flexão do braço. É difícil de estender o braço, de vencer a resistência do bíceps. Mas não é difícil de dobrar o braço, porque o tríceps está relaxado. É difícil de vencer o bíceps, então é difícil de estender o braço. E na perna, o contrário. Se a perna está estendida para a gente não cair, né, não cair, porque é a postura antigravitacional, o que vai ser difícil vai ser de dobrar o quadríceps, dobrar o joelho sobre a perna, e vai ser fácil de estender, tá. Uma dica, uma maneira de denotar que pode ter hipertonia espástica, está nesse vídeo aí, que eu peço que vocês assistam agora. Copiem ali, assistam, parem um pouco a minha aula aqui e depois voltam. Voltaram? A outra hipertonia, porque eu disse que tem 2, né, é a hipertonia extrapiramidal, também chamada de plástica para fazer uma analogia com matérias plásticas, com borracha, alguma coisa relativamente flexível, mas com resistência, né. A hipertonia extrapiramidal é uma hipertonia que atinge toda a musculatura, independentemente se ela é flexora ou extensora. Então a gente vai mexer na pessoa, é tudo duro, tá? É a hipertonia do parkinsoniano, tá? É tudo duro de mexer nele. E inclusive parece um pouco com cera, com cera de quem trabalha com cera, por isso que vem a expressão rigidez séria, tá? Há bastante detalhe para se falar sobre esse tipo de hipertonia, né, mas eu vou prosseguir, eu não tenho, não é isso, eu teria de mos vou tentar fazer na aula, né, uns exemplos para esclarecer um pouco melhor. Na aula presencial, esta aqui também é uma aula. Ao contrário, um tônus alterado, diminuído, vai ser encontrado também, pode ser encontrado, um tônus uma pessoa muito hipotônica, né, chama atenção, especialmente se tiver contexto. Na ausência de nada, na ausência de contexto nenhum, quer dizer, a pessoa não tem fraqueza, não tem mais nada, tá sadia, e a gente vai lá e examina a hipotônica, não é hipotonia, é um exame, é um tônus normal, mas
no sentido do limite inferior da normalidade. Isso é bastante comum. E uma hipotonia é normal se a pessoa não tiver contexto. Agora, se houver outras manifestações, ela é relativamente encontradiça como uma patologia. Por exemplo, nas doenças cerebelares puras, pode haver hipotonia. A neuropatia periférica desencadeia hipotonia, porque a gente não vai ter a alça do arco reflexo, do reflexo miotárdico. Na miopatia, a gente vai ter hipotonia, porque a gente não tem músculo para fazer tônus, né? E nos bebês, no início de uma condição telencefálica qualquer. Evidente, hipotonia é também choque. Então, assim, quando a gente perde uma estrutura como a via piramidal, que não vai dar hipotonia no fim, no início o que aparece é hipotonia. É a ausência do movimento, de tudo. Né? Então, assim, o que eu estou me referindo agora é uma hipotonia permanente, persistente, não é só no momento do choque. Para finalizar, nós temos que comentar uma situação muito comum quando a gente vai examinar tônus, que é a incapacidade de relaxamento de algumas pessoas. Não é incomum, é bem fácil da gente encontrar pessoas que não conseguem relaxar. E a gente chama de paratonia isso. Tá? Às vezes é simplesmente por estresse, porque a pessoa veio procurar o médico, está tenso, e outras vezes é uma questão patológica e outras vezes é uma questão cognitiva, a dificuldade de entender o que está acontecendo. Essa incapacidade de relaxar pode pode ser tanto contra nós quanto facilitadora. A gente movimenta o braço e tu tá vendo que tá tudo levezinho porque a pessoa tá te ajudando, ela prevê o que tu vai fazer, ela tá te ajudando. Essa é uma paratonia facilitadora, tá? Que não é patológica, vamos dizer assim. A paratonia opositora, também chamada de Gegenhalten, em alemão, essa é mais indicativa de patologias frontais ou cognitivas, que não vem ao caso agora. Tá? Como sugestões adicionais, vocês não precisam ver agora, eu vou passar rápido isso aqui, tá? Fica aqui algumas dicas de quem gostar de ver um pouquinho, porque realmente o exame do tônus é de difícil aquisição, tá? Então, eu coloquei alguns contextos aí onde eu achei que pode ser didático vocês assistirem, tá? Lamento só que praticamente está tudo em inglês, né? Esses vídeos são carregados quase sempre por docentes ou por instituições que vão usar a língua internacional da ciência, né, que é o inglês. Tá? Então, vamos passar para o próximo item, o dos movimentos involuntários. Por movimento involuntário, quero dizer aquilo que tu não decidiu fazer, tu não quiseste fazer aquilo e apareceu. Toda a mímica que a gente realiza é involuntária, né? Eu não sei fazer a cara, a não ser que eu seja uma atriz, algumas pessoas são, mas eu não, vamos dizer assim, é diferente a gente dizer uma coisa engraçada e sorrir, né? O sorriso involuntário, do que a gente sorrir voluntariamente, né? O sorriso voluntário também é conhecido como sorriso falso, não é que ele é um sorriso, né, não espontâneo, vamos dizer assim, o falso. Né? Então, o espontâneo é aquilo que não é um voluntário, é isso que eu quis dizer. Né? Como é que a gente examina? Tá? É inspeção, é que nem exame do trofismo, é olhar a pessoa, é observar a atividade espontânea do paciente de vocês ou da pessoa que vocês estão averiguando, e espontânea enquanto ela está falando, que está se mexendo e, sei lá, né, tendo atividade, comportamentos habituais e depois também, se necessário, em particular, durante um repouso voluntário, solicitado por vocês. Tá? Raras vezes vocês vão ver o neurologista pedir isso. Fique bem paradinha, dona Maria, bem quieta, faz de conta que a senhora é uma estátua. Feche os olhos, se recoste, não se mova. São esses os comandos que a gente dá para fazer repouso voluntário solicitado. E a gente pede isso quando a gente suspeita de que haja movimentos involuntários anormais, senão a gente não pede. Os movimentos involuntários são divididos, por sua vez, em movimentos normais, que todo mundo tem, né, como os movimentos associados da caminhada e de outras atividades, e as mímicas, né,
e os movimentos involuntários anormais, porque ninguém deve ter. Tá? Em relação aos movimentos involuntários normais, eu tenho que dizer que eles têm que estar presentes. Tá? Vocês têm que prestar atenção nisso, vocês têm que olhar, ver se a pessoa tem mímica, se ela, quando se senta, se aproveita das mãos, né? Se ela tem toda a execução, se não está dura. Né? Porque se ela não tiver, eles estão ausentes. Esses movimentos involuntários estão ausentes. E a ausência do movimento involuntário, também conhecida como pouca propensão ao movimento, bradicinesia, acinesia, oligocinesia. Quando a gente disser cinesia, a gente não está se referindo a fraqueza ou força, a gente está se referindo a se mexer, tá? Ter essas coisas involuntárias. Tá? Então, assim, a oligocinesia, a acinesia ou a bradicinesia significam ausência ou redução dos movimentos involuntários normais e são o sinal inicial, é o sinal primário, né, de supressão da via da substância negra e, portanto, causando o parkinsonismo ou a síndrome extrapiramidal parkinsoniana. Tá? Ao contrário, tá? Isso é a ausência. O contrário são os movimentos involuntários excessivos, demasiados, demasia, coisas que a gente se movimenta sem a decisão da vontade. Entre eles, evidente, há muitos movimentos involuntários, e não são só os extrapiramidais. Né? A gente tem que recordar que o próprio músculo, a fibra muscular, a célula muscular, jamais se contrai sozinha, ela sempre se contrai. Se ela se contrair, é porque toda a unidade motora se contraiu, quer dizer, o axônio, neurônio motor inferior, melhor dizendo, o neurônio motor inferior produziu um potencial de ação que desceu pelo axônio, foi para todas as terminações axonais daquele axônio, cada uma delas indo para uma fibra muscular. Então, é impossível uma fibra muscular se contrair sozinha. Quando ela se contrair sozinha, isso é anormal, isso são as fasciculações. Para vocês verem uma fasciculação, eu peço que vocês assistam esse link desse vídeo, é um vídeo que está publicado num artigo para descrever esse paciente, do minuto 1 minuto e 6 segundos até 1 minuto e 30 segundos. Tá? Eles filmaram muito bem, eu acho que está muito visível, assim, uma série de fasciculações aqui no peitoral desse rapaz. Assistam lá, por favor. E parem aqui a aula, né? Se vocês já voltaram, tá? O próximo movimento involuntário que a gente tem que mencionar rapidamente são os tremores. Tá? Os tremores são movimentos rítmicos, né, que parecem decorrentes de uma maquininha, né? Eles são rítmicos previsíveis. Há 3 tipos de tremores rítmicos, né? O tremor de ação, que é aquele cerebelar, né, na chegada do gesto. O tremor postural, a pessoa assume uma postura e aparece um tremor, são os tremores essenciais de beta-receptores, assim por diante. E os tremores de repouso, o tremor de repouso. Então, repouso ou postura ou no final da ação. O de repouso é um tremor parkinsoniano, é um tremor de baixa frequência, 2 ciclos por segundo, grande amplitude, só no repouso. Tende a diminuir ou desaparecer com a postura. Você vê que a abrangência da origem, da topografia dos tremores é grande. Né? Ação, em geral, cerebelar. Postural, em geral, é um desbalanço, né, entre inervação simpática e repouso, indicando um problema extrapiramidal de ordem parkinsoniana, né, de substância negra. Tá? Aí, finalmente, chegam as estrelas desse momento de exame da motricidade, quer dizer, os movimentos involuntários, excessivos, anormais, de origem extrapiramidal. Para finalizar, depois, né, vai ter ainda os convulsivos. Uma crise convulsiva, né,
motora vai ter expressão com movimento involuntário, mas, a gente quase nunca vê, né, quer dizer, a crise convulsiva acontece não na hora do exame, ela acontece quando, os paroxismos superam, né, um limiar e desencadeia-se, então, uma crise epilética. Eu vou me ater agora aos movimentos involuntários anormais de origem extrapiramidal, que são a coreia, a atetose e as distonias, tá. A coreia, tá, ela é vocês vão olhar nesse vídeo, mas antes eu vou descrever. Ela é um movimento, rápido, imprevisível, vocês nunca sabem quando é que vai acontecer, fugaz, quer dizer, ele é rapidinho, dura muito pouco, vocês não sabem quando vai acontecer. Então ele é errático, né, irregular, aleatório e arrítmico. Fundamentalmente isso. Em geral acontecendo um pouco mais distalmente, mas não necessariamente só distalmente. Quando a coreia acontece proximalmente, no ombro, eu vou ter que tirar a apresentação para ver o que eu estou mostrando para vocês. Aí, deixa eu tirar um pouquinho para ficar grande. Então, a coreia é um movimento, né, imprevisível, vocês nunca sabem quando vai acontecer, nem onde, né? Assim, mais ou menos. Mas se ela acontecer muito proximalmente, se a coreia acontecer num deltoide, por exemplo, né, eu posso ter movimentos muito bruscos, né, muito bruscos, que são conhecidos como balismo, da balística, né, de largar uma bala. Então, o balismo é uma coreia proximal. Voltando à apresentação, lá na tela, tá, eu coloquei o link de um vídeo que eu quero que vocês assistam, porque é sempre mais convincente, né, vocês, aí, voltou. Vocês verem um fenômeno real e não o que eu estou imitando, tá? É bem rápido, porque essa criança tem muitas outras coisas. Nesse vídeo, que também é de uma publicação, então é de paciente público, né? Quer dizer, que autorizou a publicação universal. Aparece Coreia até os 11 segundos, tá? Uma menina está conversando com o médico e tem muito movimento coreico no braço direito, na mão direita, que ela está estendida. Ele pediu os braços estendidos ali para ver o que acontecia, e vai aparecer Coreia até os 11 segundos, tá? No início até parece não ser coreia, parece ser uma coisa tetoide, porque meio que parece que tem um ritmo, mas depois vocês vão ver que perde o ritmo e fica como coreia. A atetose, quer dizer, deixa eu parar, vocês desligam, vão lá olhar, por favor, a coreia. Acho que pararam, acho que voltaram. Se voltaram, eu posso falar um pouquinho de atetose. A atetose, ela é ao contrário da coreia. Ela é um movimento repetitivo, rítmico e previsível. Parece uma dança rítmica e previsível, tá? Então, ela tem as qualidades ao inverso da Coreia. Curiosamente, tá? A fonte é semelhante, tá? A lesão de estriato você vai encontrar nas duas. Não sei, não conheço distinção patológica. Então, em termos de semiologia, não faz muita diferença se vocês descreverem como coreia ou atetose. Se tiverem dúvida, como naquela criança que ela fica fazendo gestos meio que repetidos com a mão direita, né? Vocês podem descrever aquilo como coreo-atetose, não está errado, tá? Finalmente, mas pense assim, a atetose como um movimento, eu estou fazendo com a mão, né? Um movimento repetitivo, rítmico, previsível. Agora, se eu ficar no extremo dessa posição da tetose, ó, fiquei dura aqui, parei nesse lugar, ou vou lá para outra ponta e sustento a postura, isso será, na verdade, uma distonia, tá? A flechinha não foi para o termo distonia, mas distonia está lá em vermelho, tá? Distonia
será uma postura ou um movimento postural involuntário sustentado numa posição meio que limite de variação de um segmento. O editor está tirando as vogais de coisas que eu escrevo, lamento, né? Então, se quiserem, por exemplo, torcicolo distônico, então a pessoa assume uma posição, ela não fica repetindo, né? Não fica e não é fugaz, é sustentado. A Coreia é fugaz e a distonia é sustentada, tá? Uma postura sustentada anômala. Tá? Há alguns vídeos públicos, não é muita coisa, então esse tipo de aula aqui que eu estou dando para vocês, eu não posso mostrar aos meus pacientes, porque eles autorizaram a gente a mostrar os vídeos de uma maneira restrita, quando a gente coloca assim para a internet não é restrito. Né? Mas tem esse vídeo muito bom, viu, esse link aqui, eles falam em inglês, mas vocês só vejam, né? No minuto 1 e 54 segundos, tem uma distonia cervical da mulher, vocês vão ver que ela tem uma posição sustentada e anômala, que é difícil dela vencer, tá? E no minuto, 2 minutos e 29 segundos, tem uma distonia generalizada, tá? Numa criança. Quer dizer, vários segmentos corporais apresentam distonia. Todos esses três movimentos involuntários anormais extrapiramidais, como a coreia, a tetose e a distonia, eles são movimentos que surgem com o estado de vigília, não devem acontecer dormindo. Durante o sono, a gente não tem mais ativação da substância reticular ascendente, então parece que há uma dependência da ativação dessa substância para aparecer o movimento involuntário. Em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o movimento deliberado, quer dizer, o desejo de fazer alguma coisa, o desejo de realizar um gesto, piora, desencadeia o movimento. Faz aparecer a coreia, ou a tetose, ou a distonia. Então, quer dizer que fica meio que misturado junto com o movimento voluntário algumas vezes, tá? E vocês vão ter uma suspeita, assim, da inquietude da pessoa, sei lá, parece que ela tem muito tique. Tique eu não vou falar hoje, né? É uma coisa mais complexa de falar um pouco de tique. Mas vocês vão ter uma sensação assim, de que a pessoa se mexe muito. Então, vocês vão pedir para ela ficar completamente imóvel para ver se aparece alguma coisa dessas. A coreia ou a tetose. Eventualmente a distonia. Vai aparecer menos, porque ela está fazendo menos movimento voluntário. Mas vai aparecer. Tá? E aí vocês vão perguntar, Dona Maria, o seu dedinho está se mexendo é porque a senhora quer? E ela vai dizer, não, ele se mexe sozinho. Tá? A pessoa sabe que ele está se mexendo. Tá bom? Acho que é isto sobre esses movimentos involuntários anormais. Tá? E agora a gente passa para o item 9 da avaliação da motricidade, que é quando a gente vai examinar a motricidade voluntária. Desejo voluntário. E a gente examina isso através das provas de força. Tá? Quais são as manobras que examinam a força da pessoa? Existem dois tipos de manobra. O primeiro grupo de manobras são as provas deficitárias, ou seja, as provas que procuram déficits motores, tá? E que colocam as pessoas em posições que desafiam, tá? Que desafiam o quê? Desafiam a via do movimento voluntário. A via do movimento voluntário é a via piramidal. Então, a gente vai pôr a posição do braço e da perna contrária à postura piramidal. Entenderam? Assim, no membro superior, nós vamos mandar esticar o braço. No membro inferior, a gente vai mandar dobrar o braço. Tá? Então, as provas deficitárias clássicas estão aqui, dos membros superiores e dos membros inferiores. Vamos ver nos membros superiores. Aliás, ainda não. Esse é o grupo de provas deficitárias. E ainda tem também as provas ou manobras contra a resistência do examinador. Aqui foi o que eu já falei, né? Então, nas provas deficitárias, a gente coloca o indivíduo em posturas opostas à postura piramidal, portanto, são provas que revelarão os déficits da força da vontade, da força voluntária, né?
E a gente agora sim, agora a gente começa com a primeira delas. Eu falei que tem membros superiores, isso aqui, MS é membro superior, MI é membro inferior. No membro superior, eu tenho uma prova. Nos membros inferiores, tem até mais do que essas aqui, mas enfim. No membro superior, a prova clássica é a prova dos braços estendidos. Na prova de braços estendidos, você vai pedir. Eu vou ter que voltar para ver o que eu estou fazendo. Você vai pedir para a pessoa estender os braços para frente, supinar a mão, virar a mão para cima, supinar, e abduzir os dedos. É assim, nessa posição na frente de vocês, de olhos fechados. De olhos fechados durante 1 minuto. E vocês ficam aí na frente. Por que bem na frente? Porque vocês vão comparar a simetria de posição das duas mãos. Eventualmente, a pessoa juntar os dedos e dar uma pronadinha assim, ó, é aceitável. Tem muita gente fraca por aí que faz isso, talvez eu mesma faça. Tá? Isso é aceitável. Mas tem que ser simétrico. Se tiver uma simetria, é indício de doença piramidal. Se for no padrão da queda piramidal, que agora eu vou mostrar por aquelas fotos que estão aí. Ó. Nesse jovem, ele fez a prova de braços estendidos, também conhecida como teste do desvio pronador. Essa aqui é uma tradução direta do nome da prova da literatura de língua inglesa, que é pronator drift. E o que a gente vê aqui? Que há uma assimetria, quer dizer, a mão direita dele pronou um pouco mais que a esquerda. Vocês veem que ele está mais pronado do que eu, e até não abduziu os dedos. Ó. Ele está mais pronado do que eu fiz. Quer dizer, que no fim da prova. Essa aqui é a mão provavelmente mais normal, porque essa aqui está pior. E além dela estar mais pronada, vocês veem que o cotovelo caiu um pouquinho em relação àquele. Parece que ele dobrou aqui. Isso sugere déficit de força distal, que é o tipo de déficit de força piramidal do neurônio motor superior. Se ele perdeu alguns motoneurônios, né, superiores, deve ficar assim. Agora, se ele perder um pouquinho mais, tiver uma lesão um pouco maior do que isso, ele cai mais o braço no fim da prova. Ou, eventualmente, ele já está assim há 15 segundos, porque eu falei, dura 1 minuto, tá? O que aconteceu aqui? A mão pronou ainda mais, o cotovelo caiu ainda mais, porque ele não tem força aqui no deltoide, nem aqui no cotovelo. E, finalmente, se é muito séria, muito grave a situação, ele nem consegue levantar o braço, porque ele está com espasticidade, inflexão total do braço. Essa é a prova dos membros superiores. As provas de membros inferiores, vamos dizer assim, a tradicional, a que importa mais é essa aqui, a prova de Mingatini, né, que vai averiguar a força dos membros inferiores, assumindo flexão, uma semiflexão, né, 90 graus, de todas as articulações importantes, ou seja, da perna sobre o quadril. Quem está segurando essa perna nessa posição é o músculo ilho psoas, que está aqui dentro, a gente não vê, né? Flexão da perna sobre a coxa, né? Quem está segurando isso aí é o quadríceps, né? E do pé sobre a perna, quem está segurando isso é o tibial anterior. Tá? E a gente segura 1 minuto, tem que ficar nessa posição de Mingazini 1 minuto. Se houver uma queda unilateral, a gente vai ver. No treinamento presencial eu vou mostrar melhor para vocês. Tá? Essa prova de Barré é um outro exemplo assim, de prova deficitária, que vai procurar déficit agora da musculatura da loja posterior da coxa. Né? Se eu tiver uma lesão dessa musculatura, eu não consigo dobrar a perna e segurar assim, ela fica caída, ela cai lá para frente. É a prova de Barré. E o Wartenberg, talvez eu explique também mais adequadamente ali presencialmente, é uma variação do Mingazini para quem tem muita fraqueza. Tá? Como que a gente descreve? A descrição é longa, né? A gente vai dizer se sustentou tudo, né? Sustentação, né? Braços estendidos normais, sustentação durante 60 segundos, ou então
começou a ter pronação e teve uma queda de 15 graus do antebraço em 60 segundos, ou queda completa do membro inferior, quer dizer, caiu na cama aos 15 segundos, sei lá. Vocês vão medir o tempo e até onde é que foi o membro que caiu, tá? As provas de contra-resistência variam um pouquinho de acordo com o que a gente vai movimentar no sujeito, né? Mas a gente instrui o paciente a resistir à força que a gente aplica nele, que a gente vai fazer força contra ele, ele tem que se segurar, ou o contrário, dependendo, né, do músculo ser estudado. A gente pede para a pessoa fazer força contra a nossa resistência, né? É uma prova para ver força específica, músculo por músculo, ou sei lá, né, segmento por segmento. Como dica, tá, importante, a gente deve fixar a região proximal sempre que for possível, tá? Quando o movimento for distal, por exemplo, se dá para fixar o que é proximal. E eu vou mostrar presencialmente porque é melhor, tá? Segunda dica importante, quando for possível, a gente tem que testar simultaneamente o lado direito e esquerdo. Algumas vezes é, outras vezes não é, né? Se não for possível ser simultaneamente, a terceira dica é sempre examinar. O que tu examina na mão direita, imediatamente tu examina na esquerda, porque o que a gente está procurando na prova contra a resistência não é saber se a pessoa é mais forte do que a gente. O que a gente quer saber é se tem uma assimetria, tá? Uma fraqueza assimétrica. Então, além disso, ainda também, eventualmente, a gente pode lançar mão de manobras especiais, tá? De força. E aí eu vou pedir que vocês observem o sinal de Gowers, tá? Que está aqui nesse vídeo da Wikipedia, de uma criança com distrofia muscular, com uma fraqueza axial. O que faz uma criança que tem uma fraqueza axial e tem que se levantar, tá? Por favor, assistam esse vídeo agora. Ele é realmente bem dramático e parem um pouquinho aqui a aula. Provavelmente vocês já assistiram, devem estar voltando, né? Então é uma manobra especial, a gente não faz sempre, né? Mas vocês vão se lembrar de pedir para uma criança fazer se estiverem perante alguém, uma criança com uma distrofia muscular tão séria. Tá? Quais são os resultados dessas provas de força? Como é que a gente anota o déficit de força? Através de uma escala internacionalmente aceita, incontrovertida, muito boa. Tá? Grau zero de força. Bom, aí depende onde, prof. Bom, pode ser no segmento, numa prova, né? Estou fazendo braço estendido, mas é no segmento em geral que a gente coloca. No segmento quer dizer, é proximal do braço, né? É antebraço sobre braço, sabe? É a flexão dos dedos. Vocês têm que dizer qual é o segmento que vocês estão fazendo, ou qual é a articulação em que vocês estão estudando a força, tá? Força grau zero, nenhuma contração, vocês nem veem nada. Força grau 1, vocês chegam a ver o músculo se contrair, mas ele não desloca nada. Vocês veem a musculatura se contrair, mas não exerce deslocamento do segmento corporal. Força grau 2 desloca se a gravidade não interferir com o movimento. Como assim? Bom, se vocês colocarem esse braço aqui, tá deitado numa maca, tá? Eu tenho uma fraqueza muito grande, mas eu consigo, deitado na maca. Imagine que tem uma maca embaixo do meu braço. Se eu consigo fazer isso aqui, tá? Eu consegui deslocar o braço sem que a gravidade fosse diferente nas diferentes posições. Agora, se eu não conseguir, que o braço era isso aqui que eu fazia, eu acho que vocês devem estar me vendo, né? Isso aqui. Agora, se eu tô com o braço caído assim para baixo, eu não consigo levantar contra a gravidade. Então eu vou ter grau 2, porque eu consegui em cima da maca, e grau 3 não consigo levantar. Tá? E assim para qualquer segmento que vocês quiserem colocar o grau. Tá? Grau 3 é quando a pessoa vence a gravidade. Grau 2 é quando não vence a gravidade. 3 significa apenas vence a gravidade, apenas levantou o braço ali da gravidade. Se vocês puserem qualquer resistência na frente, não levanta mais. Isso é o 3. Tá?
4 é quando vence um pouco a resistência de vocês. Vocês põem a resistência, tem que ganhar da gravidade e da resistência de vocês. Ganha um pouco a resistência, não totalmente. Agora, se ganhar totalmente a resistência, se a pessoa é forte, é o 5. Tá? Os resultados, onde é que acontece isso? Né? Vão acontecer como falta de força parcial, paresia significa isso, então é uma falta de força, não está normal, mas não é total, e plegia significa perda de força total, não faz nada, plegia. Os nomes, né? Se for da metade do corpo, né? M-corpo, se eu tenho uma lesão no hemisfério, né, que vai afetar contralateralmente o braço e a perna do outro lado, eu vou ter uma M ou paresia ou plegia, né? Hemiparesia, se é parcial, plegia, se é total. Hemiparesia e hemiplegia. De membros homólogos, as duas pernas, né? Paraparesia ou paraplegia. De um só membro, monoparesia. Tá? Há várias topografias de lesão, né, dos testes de força, né? Desde a via piramidal, né? Neurônio motor inferior, raízes e nervos periféricos, junção, faltou cedilha milneural e músculos. Quer dizer, depende de todos os outros achados de exame neurológico quando vocês estudarem as síndromes motoras que vão reunir essas coisas aqui, não agora, tá? E aqui é só para lembrar que as provas deficitárias, especialmente os braços estendidos, essa é uma prova tão rica quanto a marcha, porque ela pode revelar outras coisas, não só força. A marcha revela um monte de coisa motora, né? Déficits do neurônio motor superior, neurônio motor inferior, do músculo, do nervo periférico, do cerebelo, da via extrapiramidal, etc. Né? Aqui a prova de braços estendidos examina a força, né? Mas ela também pode revelar déficits de atenção, a pessoa não persiste na posição, se é desatenta, pode revelar tremores posturais, pode revelar deslocamentos do braço, quando a pessoa tiver uma lesão vestibular, tá? Etc. Tá? As coisas vestibulares a gente vai falar na aula de nervos cranianos. Tá? Então, força era isso. E, finalmente, para encerrar essa aula, a gente vai falar dos reflexos. Os reflexos, na verdade, é uma interface entre o exame da motricidade e o exame da sensibilidade, porque para ter reflexo eu tenho que ter aferência, eu tenho que ter sensibilidade. Há 4 grupos de reflexos, né? Os reflexos profundos, homeotáticos fásicos ou musculares, nos quais a gente usa o martelo, né? Os reflexos cutâneos, nociceptivos, em que a gente produz um mal-estar, né, superficial. Os reflexos posturais ou de endireitamento, que já são não são mais complexos, né? Eles têm vários segmentos de vários neurônios interagindo, e os movimentos associados. Tá? Nós vamos dar um enfoque maior nessas coisas aqui, né? Os reflexos miotáticos e os reflexos cutâneos, porque eles são realmente os da vida adulta, né? Os que a gente mais estuda. Tá? Então, os miotáticos fásicos são aqueles reflexos elicitados pela aplicação de um estímulo aos tendões ou ao periósteo. Às vezes é no tendão, às vezes é no osso mesmo, que a gente bate com o martelo. Quem faz o reflexo é o estiramento daquele músculo. A gente alonga um pouquinho o músculo batendo o martelo. Né? Bate o martelo, ele dá uma estirada, estimulando o fuso muscular. Né? Provavelmente vocês vão ver o fuso muscular na aula de síndromes motoras. O método que a gente usa é a percussão com martelo de borracha, tá? Que vocês podem escolher qualquer um dos modelos, desde que comprem um de boa qualidade para ele durar um pouco mais, tá? E não machucar vocês, nem o paciente. Novamente, aquela dica: sempre que vocês fizerem um reflexo à direita, façam o mesmo à esquerda, ou vice-versa. Tá? Como que a gente anota? Deixa antes de anotar, deixa eu falar onde é que vocês têm que ver como é que se faz, tá? Acho que mudei a ordem agora aqui. De novo, assistam aquele vídeo que sou eu examinando o Ali, né? O residente Ali. É no minuto 12 minutos e 45 segundos que eu faço os reflexos, alguns reflexos, nem fiz todos, no Ali, para vocês verem como é que se faz. Vejam lá um pouco e depois voltem aqui para a aula. Parem um pouquinho a aula.
Vocês já viram e já voltaram, tá? Agora, então, eu quero comentar o que que a gente, quais são os resultados que a gente anota. Resultados, os reflexos que eu fiz com o martelo, tá, podem variar entre 0 e 4 cruzes, às vezes até 5. Existem certos neurologistas que usam até 5 cruzes. O 0 é quando não tem reflexo nenhum. 1 cruz, reflexo diminuído. Como distinguir um do outro? Às vezes dá para distinguir, às vezes a gente fica na dúvida. E aí vai depender do contexto também, tá? 2 cruzes é quando você consegue ter um estiramento, tá? Produzir um certo reflexo, deu para ver, 2 cruzes. 3 cruzes é quando está vivo demais, pode até não ser patológico, mas está bem exaltado. Quando é que eu sei que está exaltado? Quando eu dei uma martelada num lugar e produzia o reflexo naquele lugar e no outro também. Tem uma difusão da resposta reflexa, quer dizer, ele fez a flexão dos dedos e do braço também. Eu bati só aqui, no estilo radial, e tudo fletiu. Tem uma difusão da resposta. Ou, se eu bater em qualquer lugar, além do lugar que produz normalmente o reflexo, eu estou conseguindo reflexo. Portanto, eu tenho um aumento da área reflexógena. Tudo isso é 3 cruzes. Tá? Se 3 cruzes é patológico ou não, vai depender do contexto. Se tiver outros achados piramidais, porque a hiperreflexia sempre é piramidal, é patológico. Se não tiver mais nada, só essas 3 cruzes, é normal. Tá? 4 cruzes é o reflexo tão hiperativo que todos os fusos musculares ficam sincronizados, daquele músculo, ou muitos, não sei se todos, mas muitos ficam sincronizados, trabalham sincronicamente, produzindo o chamado clonus, o fenômeno do clonus, tá? Que a gente vai ter um vídeo depois para mostrar, tá? É uma exaltação mesmo. Como que a gente registra? Se vocês quiserem anotar um por um, podem anotar, mas é muito aborrecido, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Então, a gente prefere anotar num esquema assim corporal, num homúnculo, né? Você faz um boneco e põe as cruzes aí que vocês observaram. Né? 2 cruzes no estilo radial, 1 cruz no estilo cubital, 1 cruz no flexor dos dedos, 1 cruz no bíceps, bicipital, reflexo nenhum no peitoral, 2 cruzes no tricipital, 2 cruzes no patelar, nenhum reflexo no adutor de coxas e 1 cruz no aquileu. Tá? Eu até aproveitei para pôr um esquema bem normal. É bem assim que é o normal. Se quiserem descrever, vão descrever assim. E são esses que a gente examina, vamos dizer assim. Tem os axiais da face, tem assim, né, os de liberação frontal, tem, e o membro superior tem bastante reflexo, e o membro inferior também. Tá? Se houver hiperreflexia, tá? Aquelas 3 cruzes ou 4 que eu falei, vai ter aumento da área reflexógena, difusão da resposta reflexa. Se houver hiperreflexia, tá? O glabelar, esse aqui que eu vou fazer em vocês, fica inesgotável. Poderá haver sinais adicionais do flexor dos dedos, que teria de mostrar também, Hoffman e Tromner. Vai aparecer um reflexo que ninguém tem que ter quando o braço está relaxado junto ao corpo, que é o peitoral, e poderá aparecer, não é que vai aparecer. E poderá aparecer também o adutor de coxas, que é um reflexo que normalmente a gente não deve obter. Vou mostrar para vocês presencialmente. Tá? Poderá aparecer clonos, tá? Em todos os lugares aqui poderá aparecer clonos. E aí eu quero que vocês agora vejam esse vídeo onde eu estou examinando um paciente que tem clonos. Tá? Parem a aula, depois vocês voltam. Se vocês voltaram, tá? Agora eu continuo. Tá? Esses reflexos que eu falei, que estão em preto, são os miotáticos fásicos, que é uma alça reflexa simples. É um neurônio aferente que sai do fuso muscular e vai até o motoneurônio alfa, no corno anterior da medula, ou sei lá, no núcleo do nervo craniano que vocês estiverem estudando, e faz o arco-reflexo. Né? São só 2 neurônios. O do sensitivo fuso muscular e o do neurônio motor inferior. Mas a gente aproveita para examinar
reflexos de liberação frontal ou patológicos, tá, que podem aparecer, que são nasolabial e palmo-mentual, que eu vou mostrar para vocês presencialmente. Esta aula está cheia de cães, né? Parece que tem uma matilha de... Enfim. Poderá aparecer grasping, ou preensão palmar, e preensão plantar, tá? Que são achados que a gente vê muito em bebês, né, recém-nascidos. Normais, aí é normal. Se a gente já viu os miotáticos, nós vamos para os superficiais ou cutâneos, né, que procuram imitar estímulos nociceptivos, ou seja, ameaça de dano, de dolo, né, de maltrato, e a gente tem que fazer a retirada quando tem uma ameaça dessas, né. A gente usa examinar dois tipos, os cutâneos abdominais, né, em que a gente pega uma espátula e estimula de fora para dentro, nessas direções, na barriga, né, no abdômen, e vê se o umbigo, se a cicatriz umbilical se desloca na direção do que a gente fez. Tem que ter uma barriga, assim, tem que ter uma musculatura adequada, que não pode ser flácida a musculatura, não pode ser muito obeso, não pode ter sofrido cirurgias, enfim, tá? Às vezes não é muito informativo os reflexos cutâneo abdominais, tá? Já o cutâneo plantar é obrigatório, faz parte do exame mínimo neurológico, ninguém tem que sair sem ver como é que está o reflexo cutâneo plantar, tá? O normal, após a gente começar a caminhar, quando a gente está com um ano e pouco de idade, a gente aprende a caminhar porque a mielinização é suficiente para o aprendizado voluntário acontecer. Depois vai ficar totalmente automático, involuntário é mais. Quando a gente começa a caminhar, o reflexo cutâneo plantar se torna em flexão. Então, como é que a gente faz? A gente vai pegar uma espátula e estimular desde o calcanhar do paciente, sempre indo pela face mais externa, né, do pé, vai estimular com uma certa força, vocês acho que dá a sensação nesse desenho de que o médico está produzindo, está calcando um pouquinho, não é superficial, não são cócegas, é um pouquinho calcado. E indo externamente até a cabeça do quinto metatarsiano e entrando um pouquinho só até o quarto. É isso aqui que a gente faz. Tá? E o que a gente tem que ver é flexão plantar. O que aparece aqui não é flexão plantar, tá? O dedo está fazendo uma extensão plantar. Os dedos, né? Extensão plantar. E aqui aparece também o dedão se esticando e os outros dedos se abrindo em leque. Essa figura aqui, denota o fenômeno do sinal de Babinski, ou seja, o reflexo cutâneo plantar em extensão. Isto é anormal, tá? O reflexo cutâneo plantar em extensão é decorrente de lesão da via piramidal. A gente chama isso de sinal de Babinski, tá? Não é reflexo de Babinski, é sinal de Babinski. Sinal de Babinski é o reflexo cutâneo plantar em extensão. Se vocês quiserem ver dinamicamente, por favor vejam, acho que talvez seja até o último vídeo da aula, esse vídeo aqui que mostra um sinal de Babinski. É melhor porque é vídeo. Vão lá, parem aqui a aula e voltem daqui a pouco. Se já voltaram, a gente muda para comentar um pouquinho reflexos posturais ou de endireitamento. Os reflexos posturais e de endireitamento são coisas com as quais a gente nasce e que depois a gente abole, né? Quando a gente começa a fazer voluntariamente o que a gente quer, né? A gente abole esses reflexos. Eles são, portanto, automatismos, são muito relevantes em neuropediatria, né? Então, por exemplo, ali desse diagraminha, o examinador virou a cabecinha do bebê para o lado direito e o bebê fez extensão dos membros direitos e flexão dos esquerdos automaticamente. Chama reflexo do espadachim, está errado o nome, mas, enfim, porque se fosse um espadachim mesmo, ele estenderia o braço e a perna do mesmo lado teria de dobrar, né? E aí, ao contrário, aqui estender, mas deixa assim, deixa assim. Tá? Esses reflexos posturais e de endireitamento, a gente não examina, vamos dizer assim, na vida adulta, mas eles
podem aparecer a partir de lesões muito grandes, muito graves, né, como são as decorticações e as descerebrações, né. Então, aqui nesse desenho, nesse diagrama, né, uma criança, né, tá decorticada, então ela assume essa posição em flexão dos membros superiores e extensão dos inferiores, e quando a gente movimenta a cabeça, ela faz um espadachim, né, ela estica o braço para o lado do movimento da cabeça e dobra o outro, tá. Aparece, assume então um automatismo, né. E para finalizar, só comentar que movimentos associados são ainda mais complexos, né, e que a gente pode observar como movimentos de imitação especular, né, do lado de um lado, a gente tá tentando fazer um movimento, tem alguma fragilidade, uma fraqueza por paresia num membro, a paresia voluntária, né, piramidal, e o outro lado imita, né, pode ser um movimento, uma cincinesia, né, ou movimentos generalizados a gente que denotam que a pessoa pode fazer gestos de forma involuntária e assim por diante, tá. Bom, era isso que eu queria apresentar, como um complemento às nossas atividades presenciais, tá, que eu imagino que a gente vai ter bastante limitação, né, de proximidade. Agora eu vejo que a imagem está bem escura, porque ficou noite, eu não acendi a luz. Mas eu espero que ajude, tá bom? Agora eu vou parar a gravação. Obrigada pela atenção. Prestem bem atenção, porque alguma coisa depois a gente pergunta para vocês.